Fala galera, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conforto Médico. Esse podcast que a gente traz as principais referências médicas do Brasil para conversar com você sobre atualizações, a vida, o cotidiano do médico. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores aqui do Medcoff, estou aqui do meu lado, meu sócio, amigo, parceiro e cunhado, Augusto Coelho. Cunhado é foda, né? Cunhado, né, meu? Foda, pô. Desculpa, mas Podia é esconder verdade. essa informação. Mas é isso aí. A gente hoje está com um convidado muito especial, nosso amigo de residência, nosso R+, aqui, foi nosso R+, na cirurgia geral e na cirurgia do aparelho digestivo, André Morrel. Ele, que é médico, cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, formado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é especialista em cirurgia robótica aqui, uma ampla gama, uma experiência muito grande mesmo em cirurgia robótica, uma referência nacional. E a gente trouxe ele aqui para conversar um pouco sobre esse assunto, esse tema que é tão quente, né? Então, Morrel, muito obrigado por ter vindo. Prazerzão, viu, te receber aqui. Primeiro, agradeço muito o convite, Felipe, Augusto. Para mim é um grande prazer estar aqui. Acho que não sou tão especial assim, mas agradeço aí pela amizade. Tô brincando. E acho que tem tudo para ser um podcast super legal. E vamos bater um papo a respeito disso. E para mim é uma grande honra estar aqui. Boa. Morrel, eu queria te perguntar primeiro, para você falar um pouquinho sobre a sua formação. Como foi essa sua formação em cirurgia robótica? Conta um pouquinho da sua experiência cirúrgica. Você foi para fora fazer, pegar esse conhecimento? Como que foi isso? Bom, então eu acho que, primeiro, às vezes, para quem não saiba muito bem, né, o que é cirurgia robótica, hoje já é um tema mais em voga, então a gente está acostumado a ouvir ou pesquisar, isso já é um assunto um pouco mais fácil de se compreender. Mas a gente está falando principalmente de cirurgia robótica aplicado, né, de forma minimamente invasiva, e isso vai ser para a área de trato digestivo, como a gente está acostumado, mas também contempla aí outras gamas, né, cirurgia ginecológica, torácica, urológica e tal. Eu sou formado igual você, no caso, né, a gente é formado pela Faculdade de Medicina da USP e fizemos 2 residências, cirurgia geral e cirurgia digestiva. E a cirurgia robótica acaba sendo uma especialidade que você tem que também se capacitar, se aprimorar adicionalmente. Então, você tem que ser habilitado para fazer cirurgia robótica. Antigamente, essa habilitação, eu costumo falar que é uma certificação, no caso, ela era um pouco mais reclusa. Então, nós não tínhamos centros de formação aqui no Brasil. A cirurgia robótica mais disseminada hoje, que nós falamos, acaba sendo a cirurgia pelo Da Vinci, que é uma cirurgia feita por um robô que está há mais de 20 anos no mercado, então acaba sendo feita mais dominantemente por ela. E a empresa é uma empresa americana, então a certificação acabava sendo no exterior. Para nós, brasileiros, ela ou ia acabar sendo in loco mesmo, na sede da Intuitive nos Estados Unidos, que poderia ser em Atlanta, né? Às vezes também na Flórida. E tinha, sim, um centro na América Latina em Bogotá. Então, inicialmente, era dessa forma que era feita a certificação. E, mais recentemente, eu diria que aí nos últimos principais 3 anos, pós-pandemia, a gente teve uma reestruturação de entendimento de como a cirurgia robótica poderia ser formatada e poderia ser oferecida como capacidade para os cirurgiões. Ela acabou sendo capaz de ser feita aqui no Brasil. Então, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas eu acho que desde 2021 para cá, a gente tem uma reunião principalmente da Associação Médica Brasileira com as sociedades brasileiras, e a gente tem uma nova estruturação para que a gente possa ter a capacitação disso com habilitação pelo CBC. Então, hoje, você, cirurgião formado aqui no Brasil, de qualquer área, seja cirurgião digestivo ou outra, você pode ser capacitado e se formar em cirurgia robótica em loco aqui no Brasil. Você não precisa ir mais para fora para fazer isso. E aí existem alguns pré-requisitos, digamos, para que isso aconteça. Então, tem uma etapa que a gente fala pré-clínica, que é literalmente, poxa, algumas aulas que você tem que entender, conhecimento da própria plataforma robótica. Então, poxa, como é que é o instrumento, como é que ele funciona, quantos braços ele tem, como é que é a ótica dele. Então, tem toda essa etapa pré-clínica, uma etapa de simulação, que é extremamente relevante, e uma etapa clínica depois em loco, em centro cirúrgico, com cirurgias supervisionadas por um proctor, que a gente fala, que vai ser um cirurgião capaz, que vai ter uma casuística mínima ali,
né, intitulado como um professor de cirurgia robótica, que vai poder te teleguiar para que você possa fazer seus casos iniciais, e aí depois disso você basicamente está apto, francamente, para executar as suas cirurgias sem ninguém, sem nenhum proctor em loco. Então, acaba sendo mais dessa forma. Muito bom. E como que foi para você construir essa sua experiência em cirurgia robótica? Foi muito mais aqui no Brasil? Foi no exterior? Como que foi isso? Eu acho assim, eu tenho, inevitavelmente, não tenho como, né, omitir isso. Eu acho que eu tenho um privilégio franco de ter, o meu pai é um cirurgião, e ele, desde o início, foi um dos pioneiros pensando em cirurgia robótica. Então, mesmo durante a minha etapa de formação na faculdade, eu o acompanhava durante a prática cirúrgica dele e era auxiliar de cirurgia, participava, tinha uma vivência de hospital um pouco maior. E aí eu acabei me mergulhando um pouco nisso. Então, eu diria que quase que desde 2015 que eu tenho alguma vivência com cirurgia robótica, porque era quando eu ficava frequentando as cirurgias dele. Então, para mim, foi um caminho um pouco mais natural, porque inevitavelmente fazia parte um pouco da minha vivência. E só que a gente sabe que em 2015 isso ainda era um assunto muito limitado em termos de Brasil. Era um assunto pouco comentado, o acesso era bem difícil, eram poucos hospitais que tinham a plataforma robótica, então era um assunto mais inacessível. E aí eu acreditava que além de, né, ter o aprendizado junto da formação e da prática dele, ele sempre foi um cirurgião muito entendido e renomado da parte de cirurgia de parede abdominal e cirurgia bariátrica, mas eu sempre tive um interesse grande da parte de cirurgia oncológica também. Então eu achei que eu poderia também buscar me capacitar externamente com outros colegas que tivessem também capacidade nessa área e que às vezes pudessem me agregar profissionalmente. Então, eu acabei buscando ir ao exterior para fazer um estágio fora. Na verdade, eu acabei tendo uma vivência externa não só de um estágio, acabei frequentando 3 serviços, um serviço no Montefiore, em Nova York, que serviço principalmente de cirurgia bariátrica, com um colega que chama Diego Camacho, que é um excelente cirurgião. Eu fiquei um período no Mass General Hospital, em Boston, também falando de cirurgia de trato digestivo alto, com um cirurgião. Mas eu acho que o tempo que eu acabei ficando mais e tive um aprendizado mais específico aí frente a entendimento da plataforma robótica foi quando eu fiquei na Carolina do Norte, em Charlotte, no serviço do Atrium Health, que é com o cirurgião americano John Martini, que é um cirurgião assim, que dispensa apresentações da parte de reconhecimento e renome em cirurgia hepatobilipancreática, robótica. E eu acho que eu tive um aprendizado bastante legal durante essa vivência, de todos os espectros, né? De entendimento de como funciona o sistema deles, de cuidado e manipulação com o paciente. Então, eu acho que sim, na época fui buscar fora, porque acho que internamente pode ser que a gente não ainda tivesse tão maduro esse entendimento de cirurgia robótica aqui no Brasil. Mas eu acho que hoje, 2024, sempre, óbvio, você querer se capacitar por algum motivo em outro serviço de melhor, né, de notoriedade é sempre válido. Mas eu acho que hoje, em termos de Brasil, nós temos já um amadurecimento muito maior de cirurgia robótica e é capaz, sim, que você se qualifique e tenha colegas de muito bom, né, notoriedade aqui e que não necessariamente te obrigue a ir para fora para buscar isso. Uma dúvida que eu tenho é, você sempre foi um cara muito habilidoso, assim, manualmente, né? Eu lembro, por exemplo, de ocasião que eu tava, por exemplo, lá no Gastrão, tal, brincando lá com a caixinha, tinha um negócio de tempo lá, e assim, sei Foi lá. campeão. Eu levei, Campeão. eu tava levando uns 4 minutos, ele fez em 30 segundos ali o que ele tava fazendo. Então, assim, eu acho, mesmo tendo essa oportunidade que você falou aí, que você abriu, eu acho que uma coisa legal, assim, bem bacana de salientar, assim, que você nunca abriu de forma alguma, assim, a mão de ter ali durante a residência, que não tinha, por exemplo, acesso à plataforma robótica 100%, né? Tem só um robô no ICESP,
que, bem, na ocasião, pelo menos, nem era tão utilizado assim pelos residentes. Hoje em dia, eu acho que eles têm mais acesso do que nós tínhamos naquela época. E tô falando também até como urologista, porque assim, 9 a cada 10 urologistas querem o quê? Querem plataforma robótica, né? Sem Assim, dúvida, se na gastro já estão utilizando bastante, na urologia, sem como a gente dúvida. trabalha ali na pelve, né? Um espaço muito, muito apertado. Então, principalmente em próstata, mas também na nefrectomia parcial, também a gente faz muito e, pô, é muito, muito melhor. A cirurgia vai melhor, é mais fácil de fazer, a visão é melhor. Então, assim, é ao concurso que, nesses casos aí, a cirurgia robótica ganhou o coração dos urologistas mesmo. Mas, durante a formação do cirurgião, grande maioria dos cirurgiões do Brasil não vai ter acesso. Como que você, assim, e lembrando isso aí, de você tinha já assim, uma habilidade ali para fazer laparoscopia, como que você acha que dá para aproveitar isso para quando você vai fazer a transição, né? Porque depois você vai ter que fazer a transição mais na vida profissional, né? Poucos vão ter acesso durante a residência. Ó, se me permite falar, eu diria que assim, a gente acaba tendo uma frequência grande de ensino em cirurgia robótica. Hoje eu até sou proctor, mas especificamente a gente tem até um curso de formação em cirurgia robótica, então, inevitavelmente, até um grande prazer. Eu conheço bastante colegas meio que Brasil afora que buscam se capacitar em cirurgia robótica. E uma das coisas que eu acho que a gente bate o papo e conversa bastante é que é o seguinte, né? Por muitos, não vou nem entrar no mérito da urologia, porque hoje a cirurgia robótica na urologia é standard of care, né? Então, ela nem é mais uma opção, eu acredito, que o urologista fuja da cirurgia robótica, né? Então, um urologista que opte por falar, poxa, eu não vou me envolver com cirurgia robótica, eu diria que a parte dele de uro-oncologia está quase que É, decretada de que tá ele não vai morto. exercer. Porque não adianta, né? A gente já tem muito bem documentado o benefício dela. O paciente hoje busca uma cirurgia de melhor qualificação. Então, eu diria que eu não estou nem falando da parte técnica. Eu diria que da parte mercadológica e de entendimento como profissional. Ele estaria abdicando de uma coisa que não é mais o futuro, é o presente. Se a gente for elencar isso para a parte de cirurgia digestiva, cirurgia ginecológica, cirurgia torácica, não foge, né? Eu gosto de falar um básico que é o seguinte: a própria Intuitive Surgical ela é uma empresa com capital aberto na bolsa. Se nós formos pegar os reports deles que eles ficam fazendo Eu não trimestralmente, investi na Intuitive uns tudo, 10 anos atrás, hein? né? Comemos essa Puxa bola. vida, hein? A gente devia ter, É. né, Por que que eu não comprei Bitcoin ter também, né? aproveitado um pouco antes. Mas assim, se nós formos pegar a curva de crescimento deles de número de procedimentos, plataformas estabelecidas, mundialmente falando, ela é notoriamente crescente. E a primeira curva, ela foi ganha, o que a gente costuma brincar, que é o seguinte: se você for pegar lá atrás, projeto da Vinci mesmo, da história, posso contar? Dois Pode, minutinhos claro. assim, um pouquinho sobre a Top. história? Então, eu gosto de falar um pouco da história da cirurgia robótica, que ela é o seguinte, né? Ela veio principalmente orquestrada entre pensar em telemanipulação e telepresença. E ela advém da gente pensar principalmente do campo militar e aeroespacial. Então, não vou falar muito nome, mas teve um grupo de Stanford, um grupo que se manipulou para isso, tentando pensar em principalmente aquela golden hour que a gente fala de você tentar prestar uma assessoria rápida num paciente politraumatizado, que é a etapa-chave de você prestar uma boa assistência, seria em campos adversos, então principalmente parte militar e aeroespacial, que você muito não consegue ter num campo de batalha uma prestação de serviço médico de boa qualidade, seria o Golden Minute que eles falam. Então seria, não, já que a gente não pode pegar o paciente rapidamente e levar para o centro cirúrgico, vamos levar o centro cirúrgico a ele. Então essa era a filosofia básica, né? E aí quando você pega os primeiros projetos, a gente tinha duas empresas, digamos, mais relevantes no mercado, que era a Computer Motion, que desenvolveu um robô que chamava Zeus, que inclusive era um robô, que ele tinha 3 braços acoplados junto à mesa cirúrgica. Então, esse foi o primeiro, inclusive, robô que, digamos, teve uma certa notoriedade para nós, cirurgia visceral, né? Porque eu não estou falando neurocirurgia, esse tipo de coisa. E depois você teve o primeiro projeto da própria Intuitive Surgical, que era o Leni, né? O Mona e o Leni, que era de Da Vinci, no caso. E a verdade é que, inclusive, a primeira cirurgia transatlântica que teve, que foi chamada de Lindenberg Operation, ela foi feita em 2001. Ela foi muito ou seja, data muito tempo, né? A gente, com certeza, faz 20 anos que a gente tem cirurgia robótica, a gente só não conversa muito sobre isso. Mas ela foi muito ofuscada por causa do evento de 11 de setembro.
Então, como teve o acidente das Torres Gêmeas, tudo, isso nunca foi muito comentado, porque ela foi feita 2 dias, se eu não me engano, depois do 11 de setembro. Então, essas coisas foram bastante ofuscadas. Mas resumo da história, né? Quando você teve os primeiros protótipos de cirurgia robótica, o ideal era que fosse uma cirurgia de campo cardíaco. Então, eles queriam fazer cirurgia cardíaca, bypass coronariano, esse tipo de coisa. E a brincadeira é que eles miraram no coração e acertaram a próstata. Porque, na verdade, todo mundo sabe as complexidades de uma cirurgia cardíaca, muito mais minimamente invasiva. E a verdade é que ganhou muito espaço na parte pélvica. Então, a primeira alavancagem de cirurgia robótica foi uroginecológica. Então, foi pela prostatectomia, pelos motivos diversos aí que a gente já sabe, dos benefícios da plataforma para cirurgia urológica, e a parte ginecológica, porque também a parte ginecológica para cirurgia pélvica ou cirurgia oncoginecológica também sabe que cirurgia minimamente invasiva para isso laparoscópica, tecnicamente é bastante difícil, né? E aí, depois que esse carro-chefe foi aberto pela parte uroginecológica, não adianta, o resto veio atrás. E veio atrás, e aí hoje, se você pegar em termos de expressividade de volumetria de procedimentos, mundialmente falando, mundialmente, não Brasil, porque Brasil, urologia ainda é nosso carro-chefe. Mas se a gente falar mundialmente falando, cirurgia geral, cirurgia digestiva, é o maior campo de atuação em cirurgia robótica mundial. Então, isso não é mais o futuro. Isso é o presente, na verdade. Então, não tem mais a opção de será que isso vai pegar? Ela já pegou tranquilamente há muito tempo. E só tem uma opção. Eu vou fazer isso e vou me capacitar para exercer uma medicina melhor para o meu paciente ou não. E aí eu acredito que a partir do momento que a gente entende que não tem mais volta, vai ser muito similar à laparoscopia de antigamente. Fazer cirurgia Mas você convencional. acha que substitui assim 100%? Vou perguntar uma coisa, vou perguntar por quê. Por exemplo, eu faço não, eu costumava fazer, né? Agora eu não faço mais nada. Mas eu fazia bastante hérnia e daí eu ajudava também bastante hérnia também. Às vezes a gente fazia robótica, às vezes a gente fazia laparoscópica. Minha sensação quando era uma área muito simples, lógico, quando era uma área complicada é outra história, mas quando era uma área muito simples, inguinal, às vezes eu até preferia quando era laparoscópica, porque não tinha que docar robô, era rapidinho, 2 incisões pequenas também, e, e ia bem a cirurgia. Mas você tem milhões de vezes mais experiência que eu, e daí eu queria te perguntar, era uma das perguntas que eu ia fazer. Você acha que isso suplanta 100% ou você acha que assim, meu, caso muito simples, você vai continuar fazendo laparoscópica, caso mais complexo, você vai colocar o robô, docar o robô, ou a gente vai sempre docar o robô? Eu acho que essa é uma pergunta mais profunda e que você me permite falar assim. Eu acho que as pessoas mais iniciais no assunto da robótica, não levem a mal o que eu vou falar, tá bom? A gente fica muito feliz e pensando muito no artifício técnico da cirurgia robótica. Então, as pessoas que inicialmente estão vivendo o robô, ela fica muito assim, meu, putz, tem o EndoWrist, tem a visão 3D, isso é incrível, eu estou operando sentado, tem a parte ergonômica, e eu acho que ele fica muito fechado para a ideia de que o robô é maravilhoso pelo artifício técnico dele, tá? E a minha leitura não, a minha leitura mais, que eu acredito que seja mais longeva dos fatos é que assim, a cirurgia robótica ela só é o primeiro degrau de uma transformação cirúrgica que a gente vai ter, que significa cirurgia digital. Então, a cirurgia robótica ela é só o primeiro degrau, ela é a primeira porta que a gente está entrando. E nem de longe a grande virtude do robô vai ser nós termos um EndoWrist. É o que eu falei, isso é uma filigrana muito pequena que é só uma alegria do início da criança que está dando uma balinha para ela, mas não é. A cirurgia robótica vai ser uma coleta absurda de dados, de análise de informação, e a gente vai transicionar isso, sei lá, se vai ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, para uma cirurgia completamente digital, teleguiada por inteligência artificial. Então, o que eu acredito que, respondendo bem simples a sua resposta, é que meio que assim, não é que tudo vai ser robótico, mas a gente vai transicionar para uma forma onde as cirurgias vão ser completamente automatizadas, 90% delas, e não é nem que automatizadas de que necessariamente vai ser um robô que vai estar operando sozinho e nós não seremos cirurgiões. Mas é que a gente vai ter um volume de informação adressada junto dessa cirurgia muito grande. Então você vai, vou dar um exemplo bobo, tá? Você vai estar operando assim uma vesícula. Hoje é legal você operar uma vesícula com o robô, porque você acha que você tem um EndoWrist melhor, ou tua apresentação, visualização fica melhor, ok. Não, vai ser um momento onde você vai estar operando a vesícula
esse Big Data vai estar ali aglutinado dentro do seu robô, com todo esse machine learning, tudo deles, e eles vão ter um database de, assim, nós temos 5 milhões de vesículas operadas, e em 99,93% das vezes, quando isso foi cortado, era Isso aqui é o o colédoco. colédoco. Então é como se você fosse operar e aí desse um pan na tela, assim, tô brincando, não sei o que vai acontecer, mas Tela azul. é como se aparece aquela tela do tipo pan, você tem certeza disso que você quer cortar? Então isso vai gerar como se fosse uma forma de segurança e leitura do procedimento cirúrgico muito maior em termos de inteligência artificial e coleta de dados do que especificamente, poxa, se eu estou operando uma hernia inguinal que é mais tranquila, eu acho que o meu endorista está me ajudando a dar um ponto. Tá? Então, eu acho que não é que vai ser 100% replicável, do tipo, tudo vai ser robótico, mas muito provavelmente vai acabar sendo tudo coletado como informação. E você pode coletar, inclusive, a informação da movimentação dos braços, né? Que é uma coisa que na Isso, laparoscopia isso a gente já tem, né? Uhum. Então, se você for pegar centros de formação de alta qualidade hoje, você já tem um protocolo de ensino de como tem que ser os pontos os pontos da próstata, né? Então, eu quero dizer que assim, vai ter uma hora onde isso vai se mostrar, digamos, com uma certa segurança tão superior que vai virar quase que um questionamento Você não usar. de ética, não ética, mas vai ser quase que um questionamento de qualidade você não utilizar. Então é como se fosse o cinto de segurança. Enquanto não tinha, ninguém usava, mas não sei se fez tanta falta. Mas hoje que tem, você não pode andar sem cinto de segurança, porque pode ser que se você tem um acidente, o cinto de segurança vai te ajudar. Então é como se fosse o nosso cinto de segurança num futuro. Vai ter uma hora que, ok, eu até consigo operar uma hernia inguinal por vídeo numa boa, mas se a gente mostra que isso sendo feito, replicado, é muito mais seguro para o paciente, pode ser que seja uma hora que fale, não, isso vai ter que ser feito por robô, porque estatisticamente falando vai ser superior em termos de segurança para o paciente. Eu vou fazer um parênteses aqui simples, né? Você tem estudo do Rival, por exemplo, do grupo do Michael Rosen nos Estados Unidos, que está falando o oposto do que eu estou dizendo, que está falando que a cirurgia laparoscópica, perna inguinal, não é inferior à cirurgia robótica. Estou dando um exemplo bobo, mas o que eu quero dizer é que futuramente eu acho muito provável de que a gente tenha aí 95% da prática sendo executada por cirurgia robótica, por acúmulo de informação, leitura de segurança. Vai ter um botãozinho no robô que nem direção autônoma. Vai deixar um pouquinho no piloto automático, fica olhando, fica monitorando. Eu acho que pode acontecer, viu? E não tá tão Não, longe acho que assim, vai né? acontecer. Já tem algumas coisas já. O robô apitando áreas de risco já, né? Sim. Já em teste. Tipo, com inteligência artificial. Isso de cortar o colédoco. E outra coisa, outra dúvida que eu tinha, ainda falando sobre o robô, eu não vi a plataforma, obviamente, né? Mas teve as notícias aí do Da Vinci novo que já tem resposta tátil. Você chegou a sentar nesse console novo já, não? Especificamente eu não conheço ainda o DV5 que eles falam, né, que é o da 25. Não presenciei prática dele ainda. O que, com conversa com colegas que têm vivência já lá nos Estados Unidos com ele, é de que teve algumas adaptações. Acho que a adaptação mais relevante é a formatação do console dele, cirúrgico, né, que é um console onde literalmente você consegue ajustar a parte de ergonomia cervical. Então, normalmente no DaVinci a gente opera e posiciona e coloca a nossa cabeça ali na visão binocular, e eu acho que o DaVinci 5 tem um ajuste legal, que acredite, para quem acaba tendo uma frequência grande de operar, é dos questionamentos bobos. Eu diria que é uma filigrana, mas é verdade. Então, essa parte ergonômica da parte cervical deixa um pouquinho a desejar. Eu acho que eles aprimoraram isso muito bem. Então, você consegue não ficar, na verdade, tão debruçado. Provavelmente, isso para nós cirurgiões, em termos de longevidade e não ter lesão cervical e desgaste de coluna, vai ser superior. E tem a parte de feedback tátil, que é um feedback tátil automático, né, digamos assim. Então, eu não presenciei, mas falar uma curiosidade. Tive colega que às vezes fala que assim, ele até não gostou, digamos assim, porque é como se ele já tivesse acostumado tão bem sem o feedback tátil, que ter às vezes o Tá um feedback pouco tátil irritante. virou um incômodo. O nosso cérebro Brincadeira à corrige parte. automaticamente, já, né? E cada pinça tem um poder de preensão diferente também, né? E eu acho que o que a gente costuma falar é que assim, não temos feedback tátil, mas a gente como se fosse adquirir um feedback visual. Né? Então é um sexto sentido, brincadeira à parte, mas você vai com experiência adquirindo uma sensação de que, olha, estou tracionando bem ou
ou mal esse tecido, como se eu estou no limite ou não estou no limite. Então, realmente, não temos feedback tátil, mas com experiência você ganha esse feedback meio visual, de olhar para a estrutura e você vê, poxa, não, tá boa ou não tá boa a tração. Só para contextualizar aqui para quem eventualmente não está acostumado com laparoscopia versus cirurgia robótica, isso é uma das diferenças da cirurgia robótica, né? Que na laparoscopia você está em contato direto com as pinças, então sempre que você faz extração de algum tecido, você levanta um tecido, você vai sentir o peso dele, você vai sentir ali o que você está mexendo, enquanto na plataforma robótica você vai ficar distante ali do paciente, né? Você vai ficar na mesma sala, geralmente, Perfeito. mas você está num console e você não tem esse feedback tátil, você vai mexer nas manoplas e o seu feedback, na verdade, é a experiência que você tem ali na manipulação do tecido, você consegue saber se você está na tração certa, mas é um ganho, uma curva de experiência que você faz, né? Então, só para contextualizar aí o que a gente está conversando, e esse novo console do DaVinci, né? Ele promete ter um feedback tátil já para aproximar e talvez facilitar a curva de quem faz laparoscopia. Eu tenho uma pergunta aqui um pouco polêmica em relação ao ensino de cirurgia com a plataforma robótica. Por quê? Porque existem cirurgiões ruins, que não têm destreza suficiente e eles sofrem muito com laparoscopia, né? Já conheci alguns, inclusive. Você acha que a plataforma robótica ajuda, facilita até cirurgião ruim conseguir operar melhor? É polêmica, mas eu acho que é extremamente pertinente, tá, Felipe? Acho que é uma pergunta muito coerente, muito madura. Então, ninguém aqui tá para achar que é melhor ou pior que ninguém, né? O objetivo final sempre é fazer uma boa cirurgia para o paciente. Não é demérito de ninguém achar que precisa de uma bengala maior do que a do outro para conseguir atingir algum resultado. Então, o que eu poderia te falar é o seguinte: eu acho que às vezes, né, como a formação de um cirurgião é um bicho que tem um ego ferrado, né? É um bicho que normalmente gosta de Que isso, competição, pouquinho. gosta de ficar querendo mostrar que é melhor ou pior que o outro, esse tipo de coisa, né? Mas o que eu costumo falar é o seguinte: eu acho que o robô, ele é um instrumento que, se utilizado de forma correta, ele vai ser muito bom, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Mas eu costumo brincar é que assim, o robô não faz nada sozinho. O robô precisa ter uma pecinha que está atrás dele. Essa pecinha é o cirurgião, tá? Então, não adianta nós termos um cirurgião que ele é mal qualificado da parte técnica. E aí, pessoal, a gente não está nem entrando no mérito se às vezes ele tem pouca destreza manual, tem dificuldade de executar um ponto, né? Mas às vezes ele está com algum déficit de conhecimento anatômico, às vezes ele está com um déficit de conhecimento técnico da cirurgia, né? Então, o robô não vai ajudar o cirurgião que não tem entendimento anatômico, que não está estudado, que não sabe os princípios técnicos de uma cirurgia a melhorar. Porque o fundamento do déficit dele vai acabar sendo o mesmo. O robô não vai te fazer ser um cirurgião mais inteligente. Ele vai ajudar se você tem dificuldade de dar um ponto. Então, às vezes, para alguém que não tem uma extrema destreza, utilizando a plataforma robótica, pode ser que ele consiga operar melhor uma cirurgia? A resposta é sim. Mas a gente tem que estar presumindo de que esse cirurgião tem capacidade, qualificação de conhecimento mesmo, cirúrgico, técnica, anatomia, dissecção, esse tipo de coisa. Então, eu acho que pode ajudar. E eu acho que para o cirurgião que já é melhor, tem uma destreza melhor, ele vai inclusive alavancar esse cirurgião. Então, ele vai como se fosse subir o sarrafo de limitações desse cirurgião. Então, há cirurgias que não adianta, não tem muito a ver, às vezes, se o colega é um colega muito, né, com muita destreza ou pouca destreza. Tem, às vezes, limitação do instrumento utilizado. Então, eu vou dar um exemplo bem nítido. Quando a gente opera hérnias ventrais, hérnias de parede anterior ou parede lateral, mas principalmente parede anterior, não adianta, a gente está operando como a gente fala no teto. Quando a gente está operando no teto, não importa se você é um ótimo cirurgião ou um mau cirurgião. Vai ser difícil de qualquer jeito. É que para o cirurgião que ele é melhor, vai ser menos difícil, e para o cirurgião que ele é pior, vai ser muito difícil. Então, eu não tenho dúvida de que para o cirurgião que ele é mesmo bem qualificado, ele vai ter dificuldade para executar um procedimento que às vezes tem maior complexidade nessa cirurgia. Porque não tem a ver que ele não sabe dar um ponto.
tem a ver que a ergonomia do ponto é ruim, ele vai estar dobrado, o ombro dele vai estar ruim, a posição que o porta-agulhas está é difícil, ele vai estar batendo numa proeminência óssea do Sim, sem paciente. teto. Então, é uma cirurgia que não adianta, ergonomicamente não é favorável. E o robô vai te ajudar nisso. Então, às vezes, ele pode pegar um cirurgião que tem menos destreza e subir um degrauzinho dele, se ele estiver seguindo preceitos técnicos corretos. Eu estou fazendo questão de frisar isso, porque na prática não é isso que a gente vê, tá bom? Depois até posso fazer um parênteses sobre isso. E ele pode pegar um cirurgião que às vezes é bem competente, tem bastante destreza, e ainda soerguer esse cara e fazer com que ele faça uma cirurgia que às vezes não pudesse ser feita, digamos, de uma forma minimamente invasiva, segura, bem feita, e vai transformar um procedimento minimamente invasivo. Então, eu acho que esse, na verdade, é o game changer. Ele pode, às vezes, essa cirurgia, como se fosse por laparoscopia, pode ser que ela não saísse. Boa ETEP, né? Por robô, ela vai sair. E quem ganha com isso? O paciente. O paciente vai ter uma cirurgia que era para ser uma cirurgia convencional e transformou-se numa cirurgia com todos os benefícios minimamente invasivos. Então, se a gente tiver uma leitura bem madura dos fatos, ela pode ajudar os dois cirurgiões, mas tanto o habilidoso quanto o não habilidoso. Mas ela tem que ajudar um cirurgião que está seguindo corretamente os preceitos técnicos. Porque, às vezes, o cirurgião, por ele estar com o robô, pode dar uma sensação de superpoder para ele, né? De que, poxa, então agora com o robô eu consigo fazer até o que eu achava que eu não conseguiria fazer. E aí, às vezes, alguém que não está tecnicamente qualificada dá um pouquinho mais de coragem, né, o cirurgião fica mais corajoso, porque ele está com o robô, e ele acha que agora com o robô eu estou bem pra caramba, e vai fazer coisas tecnicamente não adequadas, entendeu? Então, eu acho que dá para ajudar sim um cirurgião que às vezes tem menos destreza. Essa questão de que você falou de tecnicamente adequado é primordial. Às vezes a gente vai fazer, às vezes eu já vi assim, cirurgião fazendo coisas que teoricamente seriam simples em qualquer console, daí foi no robô, daí pega a agulha, quebra a agulha no meio, porque não tem noção ainda da força do robô na hora de manipular a agulha. E cadê a agulha? Vira um desespero. Exatamente. Quem já perdeu a agulha na laparoscopia sabe do que eu tô falando. Agora uma agulha quebrada em 2 pedacinhos, É uma guerra. é uma guerra total, assim. Então, eu acho que essa parte do treinamento, assim, entender as diferenças ali, né? É isso. Você já procurou, assim, uma galera, assim, como é que é essa experiência? Proctoro bastante. Por exemplo, semana passada, esse final de semana agora. Estava fora de São Paulo proctorando lá. 2 colegas. Proctoro bastante, principalmente colegas, amigos, né, que estão no início da curva. Inclusive, eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que é o mínimo de respeito que a gente tem que ter com o paciente. Um cirurgião não pode fazer uma cirurgia se ele não está se sentindo seguro e apto a fazer. Então, eu acho altamente desaconselhável um cirurgião que está no início da experiência dele e acha que, deu 2 casos agora, eu já posso fazer meu terceiro e tudo bem. Eu acho que isso é falta de respeito com o paciente, isso não pode acontecer. Então, não é demérito de ninguém chamar um colega para estar junto, que seja para dividir uma opinião, para bater um papo, para falar, pô, você acha que tá bom? Não importa, né? A gente precisa terminar a cirurgia seguro, sabendo que está fazendo um bom trabalho. E acho que a experiência de proctorar, ela é mista, né? Então, tem colegas aí que você proctora e super tranquilo e vai tudo bem. Tem colegas que às vezes são um pouco mais cabeça dura, normal, faz parte do cirurgião que a gente está falando. Mas é aquilo que a gente diz, né? O objetivo final vai ser sempre fazer uma boa cirurgia para o paciente. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente optou por fazer uma cirurgia dessa forma, tudo, a segurança está em primeiro lugar. Então, se às vezes o colega não tiver ali com segurança ou a destreza suficiente para fazer a cirurgia, eu vou assumir, a gente faz uma parte que às vezes está mais difícil e o colega O cara volta que a é fazer. cirurgião e não pode ter essa mentalidade, assim, essa coisa de horário, assim, não pode ter, né? Assim, a cirurgia só termina quando ela acaba, assim, Não pode ter não hora tem para acabar. pressa, não tem que ter pressa, não dá, cara. Não pode. Assim, você Não achou que tá mal, pode. tem que refazer, refaz tudo, se precisar refazer Exatamente. Tá ali tudo. concentrado 100%. Não. Não tem pode se ter colar horário coluna, no não não existe. pode ter horário no relógio para achar que a cirurgia tem que acabar rápido porque eu vou sair para fazer algum negócio, né? A gente não gostaria que fizessem isso conosco, com a nossa família, então a gente não vai fazer com a família dos outros. Então a gente tem que ter responsabilidade e é isso. Tudo depende de uma curva de aprendizado, faz parte, tá ótimo. E se a gente tiver, né, seriedade, fizer as coisas direitinho, como manda, tudo, eu acho que é bem tranquilo e a experiência é super positiva. Tanto com quem está aprendendo, quanto com o colega que às vezes está lá, né, para dar uma ajuda.
e eu acho que, na verdade, a gente está numa grande crescente disso. Na área da urologia, nem tanto, porque eu acho que a área da urologia ela já está, digamos, bem estabelecida ali, mas na nossa parte de cirurgia geral, trato digestivo, é crescente, né? A gente cada vez mais tem procura, colegas querendo se capacitar, querendo fazer, e é ótimo. E a gente divide conhecimento, partilha isso, e é ótimo, porque a gente está cada vez mais, na verdade, ofertando cirurgia de qualidade e em termos nacionais, né? Então, às vezes, há pouco tempo atrás, a gente só tinha essa disponibilidade em São Paulo. Então, muitos pacientes que queriam uma cirurgia robótica tinham que vir para cá, ponto. Não tinha muita outra opção. E a gente está plantando sementes em outros locais. Então, né, poxa, às vezes um paciente que está lá na região, né, do Mato Grosso, hoje consegue fazer uma cirurgia robótica lá. Então, a gente está conseguindo né, enviar informação e semente positiva em termos de tratamento. Acho que isso é super, super bom. Morrel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência em cirurgia robótica, principalmente para ETEB, para diástase abdominal. Então, para quem não sabe, o Morrel, aqui que está ao nosso lado, é a maior casuística brasileira desses casos. Então, um cara fenomenal. E por que acontece isso? Porque até dá para fazer, né? Então, acho que você pode comentar um pouco. Dá para você fazer uma cirurgia, um ETEP, por laparoscopia. Tem gente que faz, mas é uma sofrência. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa técnica cirúrgica, quais são os benefícios dessa técnica acoplada à cirurgia robótica. Então, fazendo também só uma introdução, para quem não sabe o que é especificamente um ITEP que o Felipe falou, a sigla é de ETP, que no caso seria um Enhanced totalmente extraperitoneal, né? Isso foi uma técnica que foi primeiro descrito por um colombiano que chama Jorge Dias, que ele descreveu o que seria esse ITEP para um tratamento de hérnias inguinais, que seria basicamente para cirurgiões que estão habituados a fazer a técnica TEP, totalmente extraperitoneal. E para casos de maior complexidade, quem está acostumado, a gente brinca que é assim, quando a gente opera TEP, o cirurgião é como se estivesse sentado na primeira fileira do cinema. Então ele está muito próximo do defeito, das coisas, às vezes ele não consegue dar um passo para trás para olhar o campo operatório dele de uma forma mais ampla. E esse colega, quando ele descreveu essa técnica, seria para tentar permitir um campo operatório mais amplo para casos de maior complexidade. Ok, ele escreveu isso em 2012. Em 2018, um cirurgião que hoje trabalha em Anápolis, nos Estados Unidos, chama Igor Beliansky, que é um colega fenomenal e completamente fora da casinha, ele publicou a primeira casuística dele de ITEPs laparoscópicos para tratamento de hérnia ventral. E aí, o que seria isso? Seria uma das modalidades que a gente tem para tratamento de hérnias de parede ventral, que seria o antigo Rivstopa que a gente faz, que é um reparo retromuscular, de uma forma minimamente invasiva. E a primeira casuística do Igor Beliansky foi uma casuística principalmente de cunho laparoscópico. E aí, óbvio, já com o advento da cirurgia robótica, a gente começou a replicar isto de uma forma mais com cirurgia robótica. Ela é uma cirurgia execuível por laparoscopia, sim, tanto que o Beliansky fez a primeira publicação dele. Mas eu acho que entra naquele cenário que a gente fala, né? Vão ter casos que são mais simples, como o próprio Augusto falou assim, poxa, teve épocas que eu fui lá, fiz uma hernia inguinal que eu achei tranquila e que eu daria para fazer por laparoscopia e não senti tanto uma carência do robô. Vou te falar, ok, se a gente for operar um ITEP bem simples, digamos assim, que até seria questionável a indicação do procedimento, mas eu não vou entrar nesse mérito. Ok, você vai poder executar ele por laparoscopia, o cirurgião vai ter que se qualificar muito bem, vai ter que ser tecnicamente alguém habilidoso, vai gastar horas ali durante a cirurgia para propor um bom tratamento para paciente. E ok, mas é uma cirurgia trabalhosa, a gente precisa ter muito entendimento anatômico da cirurgia, então os feixes neurovasculares, linha aba, linha semilunar. Então aquela cirurgia que a gente brinca que o cirurgião sai quebrado e o paciente sai ótimo. Então no dia seguinte o cirurgião tá de maca, com a coluna doendo e o ombro doendo, e o paciente tá no dia seguinte falando, nossa doutor, eu não sei nem que eu operei, tô ótimo, tô bem, beleza. E a verdade é que quando a gente pensa em casos de maior complexidade, eu acho que a laparoscopia carece. Aí literalmente ela vai carecer. Defeitos grandes, sacos incisionais muito fibróticos, né? E aí quando a gente opera por cirurgia robótica, eu acho que a gente tem uma cirurgia que ela é mais delicada, ela permite que a gente seja mais anatômico, e é um pouco do que eu acho que eu comentei antes. Ela vai te permitir, como cirurgião, executar um trabalho melhor.
Então, hoje, para mim, eu acho que o trabalho que eu executo quando eu faço uma cirurgia dessa por robótica é superior ao trabalho que eu executo por laparoscopia. Então, eu não tenho por que acreditar que eu vou ofertar um cuidado pior para o meu paciente. Então, é uma cirurgia hoje que eu indico por cirurgia robótica, porque eu acho que eu tenho que entregar minha melhor qualidade para o paciente. E eu acho que a cirurgia robótica a gente sutura no teto, né? Até não necessariamente no teto, porque se a Se gente usar o vira, né? artifício de inversão É. de imagem lá com a publicação que a gente fez, a gente consegue suturar no chão. Mas a gente consegue suturar de uma forma melhor, a gente sutura mais ergonomicamente falando, a sutura fica melhor, a gente tem uma dissecção que ela é mais delicada. Caso a gente precise fazer uma separação posterior de componente, que é o TAR, Transverse Abdominis Release, a gente consegue fazer. Então, eu acho que é uma cirurgia bastante completa para tratamento de hérnias e diástase de parede abdominal. E a qualidade que a gente faz ela por cirurgia robótica, eu acho que ela é superior. Então, entra naquele cenário. Poxa, se a gente tem algo que a gente acredita que é melhor, a gente vai querer buscar o nosso melhor. E a gente não vai querer fazer digamos, né, um tratamento inferior, porque nós mesmos, como cirurgiões, a gente não se contenta muito com isso. Você vai sair de sala e você vai falar, putz, não sei se ficou tão bom, ficou médio. E essa é a pior sensação de um cirurgião. É quando a gente termina uma cirurgia e acha que não ficou boa. Você não pode sair de Puta, isso sala e é achar que horrível, não é. ficou boa. Não É. existe essa opção para nós. Então você precisa terminar, sair de sala, terminou uma cirurgia e falar: Meu, ficou boa, tô feliz com o trabalho que eu fiz, achei que ficou bom. Então você precisa fazer isso, né? E eu acho que hoje a gente tem uma casuística relevante aí no assunto. E até, na verdade, sexta-feira agora eu fiz um caso ao vivo no RNA Lab em Curitiba. Mas eu acho que é uma cirurgia que é um divisor de águas em termos de tratamento de parede abdominal para os pacientes, né? E é uma coisa super recente, pensando que a gente está falando de uma coisa de 2018, certo? Já fiz uma com o Então, Augusto, lembra? Lembro. deu Fez, trabalho, mas ficou bom. ficou É bom, tipo isso. ficou Deu boa. trabalho, mas ficou bom. Então é isso que a Cara, eu gente fiquei quer, né? completamente perdido no meio. Assim, eu não tava operando, eu tava só auxiliando, né? Mas o Felipe já tinha entrado em A várias, sabia anatomia, pra várias quem e tal. Isso. Mas você É fica meio. assim, E isso que eu entendendo, tinha né? visto vários vídeos antes, né? Porque eu falei, pô, vou entrar numa cirurgia dessa, quero saber como é que funciona e tal. é uma cirurgia que a gente tem que estar muito afiado da parte anatômica. Toda cirurgia a gente tem que estar, óbvio. Mas assim, é uma cirurgia que a gente tem alguns pitfalls que a gente fala, que são muito relevantes e que, infelizmente, se o cirurgião não se ativer a isso, você vai causar uma sequela relativamente grave para o paciente. Então, às vezes, o paciente sai com um problema maior do que o que ele foi operar, né? Uhum. Então, é uma cirurgia muito anatômica, né? Eu sou suspeito para falar que a gente que gosta de operar a parede, hérnia, essas coisas de maior complexidade, normalmente é uma coisa bastante anatômica. Então é isso. Para quem às vezes não está muito afeito, dá um trabalho. Se olhar de ponta Fazer o cabeça, as coisas crossover, tal, que fazer o que a gente crossover. dá. Mas depois também com a curva você vai fazendo e vai É, sempre a virando primeira vez normal. que a gente faz alguma coisa parece meio impossível, né? Daí faz a segunda, terceira, quarta, quinta, daí vai. Putz, eu acho que isso que você falou, que o cirurgião não pode sair de uma cirurgia falando, poxa, eu poderia ter dado o meu melhor, eu poderia ter feito tal ponto melhor. E às vezes, realmente, principalmente no nosso aprendizado, isso acontece, né? E você fica. Eu lembro quando eu operava com muita frequência e ficava, poxa, será que o paciente vai ficar bem? Vamos lá. Até você ver o paciente no dia seguinte, né? Ou ele Exatamente. acordar, você vê que ele tá tudo certo e ele tem um desfecho bom. Cirurgião que se preocupa com o paciente, ele fica ali pensando no desfecho daquele caso e como ele vai ter a recuperação. Eu queria te perguntar, Morrel, quais são, na sua opinião, os atributos de um bom cirurgião? Atributos de um bom cirurgião. Acho que primeiro atributo de um bom médico, cara. Esse é uma pessoa ética, correta. Isso serve para qualquer um. A gente precisa ser extremamente ético no que a gente fala. Porque eu acho que a nossa profissão, a gente tem um baita privilégio de poder ajudar as pessoas de uma forma muito, muito expressiva. E normalmente a gente trata pessoas, né? A gente lida com pessoas que elas estão frente a um cenário de fragilidade. Então, quando um paciente vem te procurar, na maioria das vezes, ele tem alguma fragilidade. Ele está com algum problema, ele está com a cabeça voada, ele está com algum problema na vida dele que está limitando ele. Então, é uma pessoa que está frágil.
E eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer com essa pessoa é ser séria, transparente com ela e, e pegar uma pessoa literalmente para ajudar ela. Essa é a primeira coisa. Independente de ser cirurgião ou não. Mas faço questão de falar isso aqui. A segunda é que eu acho que a gente tem que ser detalhista, assim, perseverante. Nós, cirurgiões, temos que ser extremamente perfeccionistas e detalhistas. Então, o cirurgião não pode ser uma pessoa, não leve a mal o que eu vou falar, mas assim, relativamente preguiçosa, eu não acho. Ele não pode ser uma pessoa que não se atém muito a detalhe, que uma pessoa, ninguém gosta de ouvir essas palavras que eu vou falar, né? Não é desleixada, mas assim, não pode ser uma pessoa que releve coisas de uma forma muito fácil. Eu acho que a gente tem que ser extremamente perfeccionista e detalhista. Minha esposa é endócrino, né? Daí às vezes eu converso com ela sobre essas brincadeiras aí de clínico, cirurgião e tal, né? Mas o que eu falo, assim, agora falando sério pra ela, eu falo, o problema da cirurgia é o seguinte: a cirurgia é um ponto da vida da pessoa, assim, é um ponto de inflexão que depende do que você fizer, vai mudar tudo. Beleza, se você tá lá com a tua metformina, que vai mudar pra insulina, se deu errado alguma coisa, você volta pra trás, você arruma um medicamento e tal. Concordo É mil lógico, por cento com você. você vai pra. Quando você vai pra outro médico e tal, você consegue resolver isso em 1 ano, 2 anos e tal. Lógico que tem algum dano, você não tá com um bom médico, um bom clínico. Mas Sim, cirurgia, isso assim, a foi cirurgia é um ferra momento, com a vida cara. do O cara. efeito colateral são de magnitudes diferentes, né? Então, Assim, você pode foder a vida do cara se É. você não souber o que você tá fazendo. Essa que é a verdade. o que a gente faz dentro de uma cirurgia é absurdamente sério. Absurdamente sério. Não é que tentando valorizar o que a gente exerce, mas eu acho que é sendo bastante realista. O que a gente faz é muito sério. E o que a gente faz pode gerar um capítulo muito positivo na vida de alguém ou pode gerar uma sequela extremamente grave na vida de Não, alguém. tem algumas. Olha, eu tomo muito a cirurgia de próstata como um exemplo disso, porque assim, você tá lá mexendo na próstata. Se você for para um lado, você tem as ilíacas ali, e se for um pouco para dentro, você vai deixar o cara com disfunção erétil, porque você vai mexer nos nervos. Se for um pouco para baixo, você vai lesionar o reto do cara. Então, assim, é muito treinamento realmente, assim, é muita responsabilidade. Algumas cirurgias são assim, cara, tem que ter muito treinamento mesmo. Então eu acho que assim, temos que ser profissionais, assim, perseverantes, detalhistas, não podemos nos contentar com é o que deu, assim, a frase, né, a gente fez o que deu, nunca é boa. Então, a gente tem que ser isso aí, né, buscar se capacitar, buscar se profissionalizar mais, buscar estudar, buscar, né, tá sempre fazendo um bom trabalho. Então, aquilo que a gente comentou, não pode ter hora para acabar, precisa se dedicar ali, estudar o caso direitinho, saber o que você vai fazer na cirurgia, se cercar de pessoas boas para que te ajudem quando você esteja, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente acreditar que um bom cirurgião vai existir se ele não for uma pessoa extremamente dedicada, detalhista, que esteja, né, muito afeita a a essas nuances, né? Porque, inevitavelmente, se ele não for detalhista, se ele não estiver fazendo o trabalho dele direito, ele vai ter maus resultados, né? E, infelizmente, a medicina é muito sombria nesse aspecto, né? Porque quem paga o preço, às vezes, do mau resultado não é, né? Não é a gente, é o paciente. Então, por isso, é mais grave ainda, né? Então, a gente precisa não fazer o mal né, para o próximo. Então, a gente precisa fazer uma boa cirurgia porque esse cara tem que estar preocupado com o que ele está fazendo, né? Então, acho que tem que ser extremamente detalhista, extremamente perseverante. Morrel, pra gente fechar, que a gente falou pra caramba de cirurgia robótica e você tem um projeto de imersão em cirurgia robótica. Queria que você desse uma palavrinha sobre como funciona, como é que é também isso aí. A gente tá indo agora para o 4º ano, a gente tem um curso de formação em cirurgia robótica. É um curso que a gente fala em modo de imersão. Ele acaba atendendo, falei bastante, assim, são colegas quase do Brasil inteiro, para certificação e aprimoramento de colegas que desejam fazer cirurgia robótica. Então, acaba sendo um curso que nós temos 3 turmas ao longo do ano. São turmas que fazem mensalmente um, um período ali de 3 para 4 dias conosco, literalmente de muita intensidade para vivência, com cirurgia ao vivo, centro cirúrgico, local robô, Então isso é manipulação dos presencial, isso instrumentos, aí tudo presencial. presencial.
E treinamento depois no console de cirurgia, da 20, senta no console, faz um monte de horas lá de trabalho, Em né? São Paulo ou tem outros? O nosso curso é aqui em São São Paulo Paulo. mesmo. Mas é o que eu falei, colegas de várias regiões do Brasil acabam vindo para cá para Uhum. isso. E então tem bastante treinamento em console, aulas de formação teórica também, e vivência em loco de centro cirúrgico, literalmente assim, o dia a dia da cirurgia robótica. O que a gente costuma falar é que a ideia do curso é desmistificar literalmente alguns bloqueios que às vezes algumas pessoas têm de que, poxa, eu não consigo docar, ou demora muito para docar, ou eu não sei como é que faz a parte da aproximação do robô, ou como é que funciona o instrumento, ou quando eu sento no console, como é que mexe a câmera, os braços, para desmistificar. Literalmente vão ver, vão mexer, vão entrar no centro cirúrgico, vão sentar lá e vão ver que assim, não é o bicho de sete cabeças que às vezes, né, pode ser informado, principalmente quando a gente tinha o SI, né, que é a terceira geração, que era um pouco mais trabalhosa, mas hoje em dia com quarta geração isso é inquestionável, é muito mais fácil. Então acho que é literalmente para pegar o cirurgião mais na mão assim e E é para residente, é para quem já terminou cirurgia. normal, eu não diria que assim, você não tem uma exclusão se ele é para residente ou não, né? Ele é para cirurgião. Uhum. Então assim, se o colega, por exemplo, ele é um R+ de cirurgia digestiva, ele já é um cirurgião formado, está fazendo uma subespecialidade. Mas isso é para capacitar ele em cirurgia. Então, não tem nenhum problema. Já tivemos colega no final ali, né, da formação de residência fazendo o curso. Eu especificamente, eu me certifiquei quando eu ainda era residente, né? Então, estou falando, porque eu não acho hoje que a gente tem que, assim, também retardar muito isso, né? Eu Quanto mais também, a gente está eu acho que empurrando isso para frente, eu acho que eu me certifiquei também. Eu estava no final da residência. mais a gente, digamos, né? Quanto mais longe isso fica, menos a gente, né? A sua curva vai ficando um pouquinho mais distante. Então, eu acho que para quem tem interesse, para o colega que acha que quer fazer, que tem vontade, quanto antes ele se capacitar, antes ele vai estar vivenciando isso, vai ter entendimento e vai, digamos assim, vai ter uma leitura melhor disso, né? Serve para certificação. Sério, Ótimo. sério, sério para certificação nacional. Normal. Muito Muito bom. bom. A gente tá chegando já no final, Morrel. Passou rápido, hein? 1 hora quase já. Ô, louco. Mas eu tenho só um recadinho antes pra galera que tá assistindo em relação ao nosso simulado Tendências, nosso simulado presencial esse ano, valendo um carro. A gente vai dar um carro, sabia? Opa, já vou Não, me inscrever agora. 2. 2 carros. Um carro pro primeiro colocado e um carro vai ser sorteio, né, Augusto? Pra quem acertar mais 70% da prova, tanto, principalmente, elétrico. carro elétrico, BYD. Compramos já, hein? Já tá aqui na garagem. Então, pessoal, são mais de 20 pontos de prova no Brasil inteiro, presencial. Se inscreve, a gente Não sei deixou o se tem link vaga já. Acho que na já descrição. Salvador e São Paulo já deve ter lotado essa altura, né? Que a gente vai Possivelmente soltar você esse tá episódio. ouvindo esse episódio, algumas Mas vagas entra já lá se no esgotaram, site. mas se inscreve porque a prova tá muito show. Vale a pena aí, uma ótima preparação para você, para sua prova de residência também, tá? Morrel, Ai, dá 5 estrelas aí. Segue a gente. Segue Morrel. Como é que a gente encontra nas redes sociais aí? No meu Instagram, Dr. André Morel. André Morrel. Então segue o Morrel, segue o Medical Off e dá 5 estrelinhas pra gente. antes de eu fazer as perguntas finais, aqui tem um bate-bola, tipo, Momento Marília Gabriela. Marília sabe? Gabriela Tá aqui, bom. que os Tá caras ótimo. são. O Felipe Mas. faz a voz dela igualzinho. Não Mentira, duvido. mentira. Mas eu só tenho uma outra dúvida entre as outras plataformas robóticas, né? Tem o Hugo, tem outras, inclusive. Você já testou o Hugo? Já operou com ele? Como que É, você acha que é o futuro? não, o que eu posso te falar é o seguinte: eu não tenho vivência clínica das demais plataformas em termos de operar pacientes mesmo, tudo bem? O Hugo, ainda especificamente, vai ter a aprovação dele para a cirurgia geral agora, no Tava tendo final do treinamento do ano. Einstein, né? Mandaram mensagem. Mas é Mas que é para uro e mas é que o ginecológico. Hugo foi aprovado no Brasil para urologia e Por ginecologia. isso que eu recebi o Então, negócio. para nós, cirurgia geral, ele ainda não foi aprovado, vai ser aprovado agora no final do ano. E a gente tem também no mercado brasileiro o Versus da CMR, que é um robô também. O que eu acho, Felipe, é que assim, o entendimento de cirurgia robótica, ele agora vai ser disseminado de uma forma bastante importante. Então, a gente já vai ter robô indiano, robô chinês, robô japonês. Então, vão vir inúmeros outros robôs.
tá? Mais um motivo do que eu imagino que é o que eu falei, não tem mais volta. É daqui para frente. E o colega que acredite que isso não é para ele, muito Vamos provavelmente fazer robô brasileiro, pô. ele vai Gurgel. estar defasado do mercado, né? E eu acho que assim, cada robô vai ter sua nuance, então, é um console aberto, é um console fechado, são braços de uniplataforma ou não, são carts diferentes, por exemplo. Eu acho que vai ter cirurgião que gosta mais de um, mais do outro. Mas eu acho que a leitura que nós temos que ter como cirurgião é de que, assim, a cirurgia robótica já é inevitável, nós vamos ter que nos capacitar para entender o que cada um agora vai oferecer. E óbvio, cada empresa que tiver aí no mercado, eu acho que tem que gastar energia para fazer um bom produto, para que nós cirurgiões olhemos isso e fale, olha, eu quero usar esse produto dessa empresa, porque ele é melhor, eu acho que eu vou fazer um melhor tratamento para o meu paciente. Acho que vai ter muita coisa de custo, assim, mas no final do dia vai ser que nem carro. Tem carro que tem um câmbio aqui, o outro câmbio é um botãozinho. Sim, você tem que entender Eu, o conceito fundamental, sim, o funcionamento. eu acho que inevitavelmente eles vão, entre aspas, ter suas diferenças, vão ter coisas comerciais envolvidas, isso é inquestionável, então vai ter lugar que vai ter comprado um, comprado o outro. E nós, como cirurgiões, é isso. Você vai acabar escolhendo uma coisa que você acha que vai ser melhor para ti. Então você vai falar: não, eu prefiro fazer a cirurgia utilizando essa plataforma, porque eu acho que eu vou fazer uma melhor cirurgia, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, daqui para frente isso é crescente. Cada vez mais vamos ter mais robôs de empresas diferentes e que seja bom para que estimule, digamos, né, que a gente tenha qualificação envolvida. E tem preço Então, também, né? Preço também. exato. Acho Que que- Acessibilidade, né? vai ser concorrência, né? Concorrência. As plataformas vão patrocinar cirurgião. Assim, eu sou um cirurgião patrocinado pela plataforma XYZ, não vou dar spoiler. Se quiser patrocinar a gente aqui, a gente fala o nome de vocês. Vai vir aí o robozinho da BioID também. É, né? A gente pode fazer o Coffee Bot, robô. Médico. Bom, Morrel, então, chegando no final aqui, o momento Marília Gabriela aqui do nosso podcast. Eu vou fazer algumas perguntas, você pode responder. Bate pronto, pergunta rápida, aí o que vier na sua cabeça, beleza? Vamos lá, medicina é? Um privilégio. Quem é o Morrel? Um cara família, muito feliz com o que ele faz. Residência médica. Obrigatório. O que é o sucesso pra você? Tá feliz com quem eu gosto. Qual foi sua maior vitória? Minha família. Qual que é a sua missão? Ajudar as pessoas que fazem bem pra mim. Isso aí, Gostei do privilégio. Foi bom. isso aí. Senhoras e senhores, Em meio segundo foi uma resposta muito boa. Porque é isso mesmo, é um privilégio. Eu falo assim, pô, tive uma transição de carreira, né? Faço muito mais hoje em dia educação médica do que medicina, mas, cara, eu transplantei um rim, assim. Acho que é um privilégio que poucas pessoas têm, assim, de você Sem dúvida. ter tido esse acesso. Cara, é um negócio indescritível, assim, é um privilégio, não tem outra palavra. é uma coisa muito especial mesmo, né? Você tá ali Caramba. mexendo. Já operei muito com o Morrel. Eu passei com ele, eu passei na bariátrica com ele. Eu nem tô reconhecendo aqui de refluxo. gravata, aqui, sempre via tá de... chique, né? Tá chique, sempre pô. via de roupinha verde. Não, tá chique. não, mas olha lá. Não andava maltrapilho na residência. Nada. A gente operou bastante junto, então, de verdade, muito obrigado por ter aceitado Roupinha o verde sem convite. cirúrgico, escreve de sem cirúrgico, eu tô falando, né? Mas, não, pô, privilégio demais, assim. O que eu acho mais legal também é que eu acho que nossa geração tá começando a ter referências, né? Você é uma das referências aí. Agradeço, pô. E Fico isso muito feliz. isso é um orgulho pra gente, com certeza. Sempre foi, né? Um baita cirurgião, super habilidoso, e agora tá colhendo os frutos. Então, E a gente prioriza muito, né? Um dos nossos valores aqui no Medicop, inclusive, é a legitimidade, né? A pessoa falar realmente do que ela sabe. E você é uma pessoa legítima, né? Então você é realmente uma referência aqui em cirurgia robótica, é um exímio cirurgião e é nosso amigo, é muito bom ter você aqui com a gente e obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, cara. Fico muito feliz pelo convite. Para mim é um grande prazer. Vocês são extremamente legítimos no que vocês fazem. Também são. Eu não preciso falar que são referência, né, no que fazem. E para mim, pô, é um baita prazer estar aqui e que venha próximos. Né? Obrigado. boa. Valeu, galera. Valeu, Então, pessoal. até a próxima aí. Obrigado, Moel. Tamo junto aí. Boa. Vamos que vamos. Valeu. Falou. Tchau, pessoal. Bora. Falou. Obrigado.